A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Promessa e Obediência. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje chegamos na lição de número 4, promessa e obediência. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1, versículo 9 ao 12. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao versículo de número 13. Então vamos iniciar nossa lição de número 4, promessa e obediência. Nesta lição, nós veremos justamente que para Deus a obediência à sua palavra e aos seus mandamentos é justamente a condição indispensável para o cumprimento das suas promessas a pessoas, ao seu povo e à igreja. Nesta lição de hoje, nós vamos ver justamente as consequências que tem aquele que obedece e aquele que desobedece ao Senhor. Porque Deus, quando cria o ser humano, nós já vemos que Deus outorga justamente mandamentos àquele casal. Adão e Eva estavam dentro do jardim do Éden sem necessidade de nada, porque estavam num ambiente perfeito, com todas as suas necessidades supridas. Deus deu apenas uma recomendação, uma restrição ao casal deles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que eles comessem, morreriam. E de fato foi o que aconteceu, mas não a morte física, mas sim a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É justamente a separação do homem com Deus. Por quê? O diabo enganou a mulher, dando-lhe justamente a entender que ela poderia desobedecer a Deus sem sofrer consequências do pecado. Mas a desobediência causou uma tragédia, não só para o primeiro casal, como isso é fato batido e nós sabemos disso, mas trouxe consequências para toda a natureza e todos os seus descendentes, porque Adão, como representante da raça humana, caiu. E como todos vêm de Adão, logo automaticamente todos nascem com essa natureza caída. Não é que a natureza humana ela seja ruim, porque tudo que Deus criou é bom. O que nós estamos falando, o que prejudicou a natureza humana foi justamente a queda. Então, dentro da nossa natureza existe a queda. A natureza humana caiu, ou seja, ela foi maculada, ela foi desvirtuada. Ela perdeu justamente a sua, vamos falar assim, perfeita comunhão com Deus, o seu perfeito relacionamento com Deus, porque nada a restringia, nada a impedia de ter contato com o Criador. Mas quando o homem peca, ele desobedece ao Criador e, consequentemente, ele tem a sua natureza humana maculada. E é o que hoje nós chamamos, porque nós falamos de natureza humana justamente com esse tom pejorativo. Mas a natureza humana, ela é boa, ela foi criada boa. Mas o que causou justamente o desvirtuamento da natureza humana foi o pecado. Então a natureza humana ela foi maculada, ela foi manchada. Então o homem perde justamente a sua natureza de contato diretamente com Deus e, consequentemente, teve esse distanciamento do Criador. E por que isso aconteceu? Devido à desobediência. Devido à desobediência. Então, para não continuar sofrendo as consequências do pecado pela desobediência, só a obediência consciente por amor a Deus e a sua palavra que o ser humano ele pode ser beneficiado pelas bênçãos, pelas promessas que Deus
concede. Então, esta lição, nós vamos ver algumas coisas relacionadas justamente às promessas de Deus para Israel, que são referências para quem deseja justamente ser agraciado com o cumprimento do Senhor. Aí o autor vai entrar nos tópicos da lição, falando no primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre a obediência no Antigo Testamento. Vai falar o concerto de Horebe. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o concerto que Deus fez com o povo de Deus no deserto de Horebe, especificamente no Monte Sinai. Ou seja, no Monte Sinai, no capítulo 19 do livro de Êxodo, o autor bíblico vai nos mostrar, no caso Moisés, inspirado por Deus, vai mostrar que Deus estabeleceu, vamos falar assim, leis, estabeleceu regulamentos. E dentro destes regulamentos estava a máxima que nós podemos ter como a palavra-chave do capítulo 19, que é a obediência. Deus ali concede a lei, os mandamentos, só que esses mandamentos, ele é seguido ele é precedido, vamos falar assim, pela obediência a Deus, porque quem deu aquele mandamento foi Deus. Então, esse concerto de Horebe é justamente a entrega da lei que Deus fez assim através de Moisés para o povo de Israel, uma nação que estava sendo guiada pelo deserto, mas ainda que não tinha uma constituição, vamos falar assim, não tinha os seus preceitos ainda estabelecidos de forma institucionalizada. E Deus institucionaliza justamente através da lei, justamente através dos mandamentos, dos seus preceitos. Então a lei veio justamente para apontar o relacionamento para com Deus. E como se consegue isso? Através do seguimento da lei. E como seguir a lei? Em obediência. Como se obedece como se segue lei? Obedecendo. Acontece isso nos nossos dias, ou seja, hoje nós somos cercados de várias leis. E quando eu cumpro a lei é porque eu estou obedecendo a lei. Quando eu descumpro a lei, eu estou desobedecendo a lei. Então Deus fez um concerto com a nação de Israel no Monte Horebe. Mas o autor também prossegue falando que passa-se algum tempo, passa-se alguns anos, e o povo israelita está peregrinando pelo deserto. Entretanto, antes dele adentrar na porção da terra a qual Deus lhe tinha determinado que lhe daria, Moisés reúne o povo e justamente cria ali, faz ali, na verdade, né, o pronunciamento do concerto. Esse concerto, o autor intitula ele justamente como concerto nas Campinas de Moabe. Por que ele coloca esse termo? Porque foi feito justamente nas Campinas de Moabe, é o que está justamente no capítulo 29 do livro de Deuteronômio. Neste capítulo aqui, o autor vai mostrar justamente que este concerto que Deus faz novamente com o povo, esse concerto, ele depende da fidelidade dos israelitas aos mandamentos divinos. Então, quando Moisés reúne o povo, no caso, já é uma nova geração, porque todos aqueles de 20 anos para cima que quando saíram do Egito morreram. Então essa geração é a geração dos que nasceram no deserto e daqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, estavam presentes muitos, e a exceção era Josué e Caleb, como nós sabemos, e Deus ali expõe justamente o concerto que deve ser seguido. E esse concerto, meu irmão, é praticamente o livro de Deuteronômio em sua grande maioria, que vai desde o capítulo 4 ao capítulo 26, versículo 19, que culmina com as bênçãos e as maldições nos capítulos 27 ao capítulo de número 30. Deus falou, olha, sobe no Monte Ebal vão pronunciar as maldições. Todas as maldições condicionantes. E no Monte Gerizim vai falar das bênçãos, todas também condicionantes, porque tem sempre o si. Deus, ele coloca sempre o si. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos, comerei o bem dessa terra. Mas se não ouvir atentamente, desobedecer, o mal vai vir sobre vocês. Então, Deus, quando faz o concerto com o homem, ele dá o livre
vamos falar assim, que o homem exerça o seu livre-arbítrio, que o homem exerça a sua capacidade cognitiva de escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, porque tudo depende da escolha. Quem escolhe obedecer não está desobedecendo. Agora, quem escolhe desobedecer é porque não está obedecendo, e isso é muito óbvio para o nosso estudo. O autor prossegue falando, no primeiro ponto, sobre as promessas provenientes da obediência. Neste ponto aqui, o autor vai citar justamente essas promessas que advêm da obediência. E aqui ele vai citar justamente as bênçãos que vêm do que foi pronunciado lá em cima do Monte Gerizim. Porque a bênção específica de Deus, meu irmão, para o povo israelita, que não são vistas em qualquer povo no mundo, em toda a história. Deus prometeu muitas bênçãos. Prometeu bênçãos na cidade. É o que fala a palavra de Deus. É bênçãos na cidade. Deus prometeu que, se eles obedecessem aos seus mandamentos, seriam galardoados com bênçãos na cidade que eles iriam agora habitar. Deuteronômio 28:3. Mas não apenas na cidade, mas também bênçãos no campo. Deuteronômio 28:3 também. Deus também fala de bênçãos, ora, para a procriação humana, para a sua descendência, para os seus animais, sobre a terra, no versículo 4, Deuteronômio 28. Bênçãos sobre a vida doméstica, bênçãos sobre a entrada e saída. Quantas pessoas hoje entram em um lugar e não saem? E quantas pessoas hoje saem e não voltam mais? Então, é bênçãos que alcançam o povo justamente porque Deus deu a lei para que seguissem em obediência. Então, se ouvirem e seguirem e obedecerem atentamente aquilo que Deus determinou, essas bênçãos viriam sobre ele. Bênção de vitória sobre os inimigos. Não é que o povo de Israel ficava buscando fazer guerra ou buscando os inimigos. Não, as pessoas, as nações que levantavam contra eles. Então, todas essas bênçãos estavam sobre o povo. Todas essas bênçãos estavam justamente sobre o povo de Deus. Por isso, o autor fala neste ponto sobre essas bênçãos, que é justamente as promessas provenientes da obediência. Se obedecer, todas essas bênçãos irão alcançar aqueles que ouvirem atentamente a voz do Senhor. Então, a bênção foi pronunciada e foi dada a condição. A condição é obedecer. O tópico 2, o autor prossegue falando sobre a obediência agora no Novo Testamento. Neste ponto aqui, ele vai falar justamente sobre o novo concerto. Ou seja, agora nós saímos da perspectiva do Antigo Testamento e entramos na perspectiva do Novo Testamento, justamente com esse novo concerto que advém através do ministério de Cristo. Por quê? A lei ela foi dada por Moisés, como nós falamos, justamente para que os homens olhassem, porque ela estava apontando para aquele que haveria de vir, que seria Cristo. Ou seja, a obediência à lei. A lei, como Paulo fala, foi justamente a babá para mostrar justamente o caminho de seguir. As pessoas ainda estavam engateando, porque a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva e vai culminar justamente com a vida de Cristo. Por isso, quando João Batista olha para Cristo, ele fala que, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo sabia qual a função do cordeiro. Por quê? Porque a lei já tinha ensinado o povo que quando o homem peca, ele oferece o animal imaculado, ou seja, um animal sem defeito, sem falha, e aquele animal morre no lugar daquela pessoa, ou seja, o preço foi pago, mas em por outro que morreu, outro que derramou seu sangue. Então, quando João Batista fala isso, as pessoas olharam e certamente ficaram perplexas, porque João estava retratando o cordeiro na figura de um ser humano, ou seja, agora de Cristo, Deus encarnado. Então, a lei ela aponta justamente para Cristo, e Cristo veio e justamente estabelece um novo concerto. Esse novo concerto, meu irmão, é promessa de Deus também
para a nação de Israel. E ela é estendida para a raça humana, porque Deus falou que tiraria o coração de pedra, aquilo que estava escrito em pedras, Deus escreveria nas tábuas do nosso coração. Ou seja, apontando justamente para esse nosso relacionamento que nós temos para com Cristo, que é justamente o segundo subtópico deste ponto, que vai falar Jesus Cristo como o mediador. E Jesus como o mediador, ele justamente que estabelece este novo pacto, este novo concerto. Porque Hebreus capítulo 8, versículo 10, como está a nossa leitura bíblica em classe, fala aqui, porque este é o concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, aqui, meu irmão, o que nós estamos retratando? Estamos falando justamente que Cristo veio para ser o mediador desta ligação que foi perdida pelo pecado do homem para com Deus. Por isso, Paulo, quando está escrevendo, ele fala que Deus ele nos deu o ministério da reconciliação. Porque assim como Cristo nos reconciliou com Deus, Cristo, meu irmão, ele deu esse ministério para cada um de nós, para que nós também estivéssemos autoridade no nome dele, para anunciar que a reconciliação entre o homem caído, pecador, alheio, distante de Deus, ele pode alcançar a graça de Deus através do mediador chamado Cristo. Cristo é o único, é a ponte que leva o homem a Deus. Então, Cristo é o mediador. Atos dos Apóstolos nos fala sobre isso, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E que nome é esse? Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o autor encerra esse tópico falando sobre obediência no novo concerto. Observe que a obediência ela permeia todas as Sagradas Escrituras. A obediência ela está em todos os livros sagrados. A obediência ela é uma máxima dentro do cristianismo e desde o início, no caso, dentro do povo de Deus. A bênção, as promessas alcançarão aqueles que forem obedientes. Mas a obediência, meu irmão, não é uma moeda de troca entre eu obedecer para receber. Eu só recebo se eu obedecer. Não, não é nesse sentido que nós estamos falando. Nós estamos falando de obediência porque nós entendemos que Deus, como falamos nesse tópico aqui, enviou seu filho amado, enviou para morrer em nosso lugar, para que nós venhamos a ter vida. Porque o conceito de ser cristão é justamente entender a obra salvífica de Cristo que ele nos concedeu, e não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é ponto batido, ou seja, a salvação é otorgada por Deus, unicamente por ele, independente do que eu faça ou deixa de fazer. Deus quer o ortogador, e o mérito é exclusivamente de Cristo. Entretanto, a obediência me identifica com aquilo que eu creio, a obediência me identifica com aquilo ao qual eu sigo, a obediência me identifica realmente eu como filho de Deus, porque eu tenho que manifestar justamente a natureza, a nova natureza, do que nós vamos falar na aula que vem, que é do novo crente, do crente que nasceu de novo, do homem que nasceu de novo, vamos falar assim. O autor vai encerrar esta lição com o tópico 3, falando sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Neste ponto aqui, ele vai falar de bênçãos espirituais. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo aqui está falando justamente da natureza do reino que nós fazemos parte. Então, se esse reino é espiritual,
consequentemente, esse reino também ele tem bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas vão ser galgadas sim no futuro, quando Cristo vir buscar a sua igreja, mas também essas bênçãos espirituais, elas são desfrutadas também na nossa vida aqui na terra. E eu posso citar algumas dessas bênçãos espirituais que Deus nos concede. Vai ser tópico, vai ser tema de lições aqui também desse trimestre. A primeira bênção é da salvação. A salvação é uma bênção espiritual, que é otorgada por Deus mediante Cristo. E o ser humano, ele alcança a salvação mediante a aceitação ao Evangelho de Cristo, aceitação à morte expiatória de Cristo, entendendo que não sou merecedor, sou pecador, mas Cristo morreu para dar vida a cada um de nós. Então, uma dessas primeiras bênçãos espirituais nós podemos citar justamente a salvação. Outra bênção espiritual que nós podemos também citar é justamente a concessão que Deus nos otorgou na nova aliança, neste novo concerto do seu Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo a cada um de nós. Em nosso interior habita o Espírito Santo. Não era assim na antiga aliança. O Espírito Santo agia esporadicamente na vida de reis, profetas e sacerdotes e alguns outros de forma esporádica, mas vinha, agia e saía. Na nova aliança, não. Quem professa Cristo como seu Salvador, automaticamente o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. Então isso é uma bênção espiritual. Deus nos concedeu o seu Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Então hoje a Bíblia nos identifica assim como homem espiritual. Porque existe o homem carnal. O homem carnal é o ímpio, é o pecador, desviado de Deus. E dentro da igreja existe o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual é o que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Não apenas vive em espírito, mas ele anda em espírito. Aonde ele está, ele é espiritual. Porque nós recebemos bênçãos espirituais e manifestamos as bênçãos espirituais na nossa vida. O autor prossegue falando sobre justiça e paz. Deus nos concedeu justiça e Deus nos concedeu paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Então, meu irmão, o que o autor está querendo nos mostrar aqui neste ponto é justamente a vida de retidão que advém da fé, que advém da obediência a Cristo. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, temos a Cristo na nossa vida, nós estamos justificados diante de Deus. Deus olha para cada um de nós e já não vê mais como condenados, como aquele destinado à perdição eterna, não, mas agora Deus vê ali um santo, um servo, uma serva, uma santa, um santo que agora segue os preceitos da palavra de Deus. Então, essa justiça que está falando aqui, dessa benção proveniente da obediência a Cristo, é justamente a justificação que foi otorgada por Cristo a todos aqueles que o aceitarem, que creem em seu nome. E Cristo também ele nos dá paz. E ele nos dá paz, não é a paz que o mundo dá, não. Porque o mundo, quando quer falar de paz, você vai para a rua, tudo de branco, com uma pombinha branca, soltando balão branco. Isso não é paz. Isso ali eles estão enganando a eles mesmos. Porque sai dali e vão praticar as obras da carne. Mas aquele que está em Cristo, Cristo fala, eu vos dou paz. E a paz que eu dou para vocês não é a que o mundo dá. É diferente. É a verdadeira paz. Porque essa paz ela é gerada pela virtude do Espírito Santo, pelo fruto, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Que uma dessas virtudes é justamente a paz. E quem tem paz, como a Bíblia está nos mostrando aqui, como uma bênção proveniente da obediência a Ele, a Deus, é justamente o crente. Porque essa paz é gerada pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si é o crente, é a igreja. Então a igreja tem paz, o crente tem paz. Essa é a verdadeira paz que excede todas as coisas, meu irmão.
E o autor encerra falando sobre alegria no Espírito Santo. A gente até já citou Romanos capítulo 14, versículo 17, que fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que é justamente daqui, né, que ele segue. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essa alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Gozo, alegria. Então isso é dado por Deus através do Espírito Santo. Então, você acha, ou o ímpio acha, que está se alegrando porque está numa noitada, bebendo, farrando, fazendo aquilo que não agrada a Deus e acha que está alegre. Não está, porque no outro dia, sabe o que acontece? Ele está com peso na consciência. Muitas vezes ele não está com peso na consciência porque tem a consciência cauterizada, na verdade, né? Mas as consequências advêm sobre o seu corpo, ou seja, está cansado, está fatigado, de mau humor, ou seja, em uma noite poderia estar nessa falsa alegria, nessa falsa sensação de alegria, mas no outro dia está mal-humorado, com a cara inchada, não quer ver nem o sol, não quer ver nem o raio da luz, porque isso não é alegria. A alegria verdadeira que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra, é a alegria no Espírito Santo. E essa alegria, como é a alegria no Espírito Santo, ela é gerada pelo Espírito Santo, porque ela é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Então, a verdadeira alegria, quem tem, minha irmã, é justamente aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. O crente, ele é alegre, ele compreende, passa por uma dificuldade, passa, porque a Bíblia fala sobre isso, que eu devo me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, ou seja, a vida ela é feita de altos e baixos, e o crente ele não está isento dessas situações calamitosas na sua vida, porque o próprio Cristo falou, o sol nasceu e ele é para tanto para o ímpio quanto para o justo, não tem diferença, ou seja, as consequências do sistema qual nós estamos inseridos, ele afeta tanto a mim quanto ao descrente. A crise financeira alcança o crente e o descrente. A chuva, o crente e o descrente. Então, meu irmão, mas a diferença é justamente como eu me comporto na adversidade. É como eu estou diante dos problemas que estão à minha frente. É justamente isto que fortalece o crente para que ele tenha alegria no Senhor. E isso nós vemos em relato bíblico. Paulo estava preso com Silas lá em uma cadeia na cidade de Filipos. E o que Paulo vai fazer naquele momento? Vai cantar. E canta, meu irmão. Quem canta é somente aquele que está alegre, porque a alegria do Espírito Santo, ela excede, meu irmão, aquilo que o homem natural não entende. Por isso a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual. E justamente isso, porque quem vai estar cantando preso a tronco pelos seus pés, suas mãos, e vai estar cantando. Mas Paulo e Silas estavam cantando. Por quê? Porque essa é a alegria do Espírito Santo, é saber que pode passar por dificuldade, pode passar por momentos difíceis aqui nesta vida, mas ele sabe que tem algo melhor o esperando, e se for da vontade de Deus, ele livra aqui. Pode livrar? Pode, porque Deus tem todo o poder de fazer todas as coisas. Mas, enquanto isso não acontece, ele continua caminhando e fazendo a vontade de Deus, entendendo que a alegria no Espírito, a paz que vem de Deus e a justiça que foi imputada em cada um de nós por Cristo, isso é que nos dá alegria, porque sabemos que essas bênçãos, elas são provenientes da nossa obediência a Cristo. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 4, promessa e obediência. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.